Prezadas amigas, prezados amigos, sejam todos bem-vindos, muita luz, muita paz em nossos corações. Busquemos seguir sempre com serenidade, sem entristecimento e com alegria, sem algazarra. É realmente um grande prazer estarmos aqui para o estudo da obra Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, capítulo 4, Os Filhos. Joana nos diz que na família, os filhos são de significativa importância. Sem eles, a relação conjugal é de menor afeto, de menor alegria. E ela ainda diz que a sociedade inteira está distribuída nos lares como núcleos de amor e de progresso intelectual, por meio dos quais desses núcleos a própria sociedade se sublima. De maneira que não ter filhos é não contribuir com a sociedade e pode ser uma provação a gerar mágoa, perturbação e que pode levar à separação do casal. Já ter filhos é a continuidade da vida da família para a alegria dos pais que se realizam emocional e espiritualmente trabalhando para a harmonia familiar. Então, a relação conjugal deve visar a procriação, mas não é o que nós vemos comumente por aí. Muitos casais jovens optam por não ter filhos para viver vinculados ao prazer. Não sabem eles que a organização familiar, ter filhos, quantos filhos, educá-los, levá-los a qual escola, é uma atividade de dignificação da alma humana. E é uma dignificação emocional e contínua que se tem, haja vista que os filhos se desenvolvem. Já optar por não ter filhos, pode-se chegar ao tédio, pode-se chegar ao vazio existencial em que um cônjuge vive de frente para o outro somente numa casa de 4 ou 5 ambientes, já como se fossem idosos. E no fundo isso pode despertar a vontade das relações extraconjugais. Então os filhos, eles são uma concessão divina e é através do amor doado a eles que os pais se sublimam, principalmente quando as relações se originam de conflitos graves do passado. No caso específico do filho nascer como obsessão, ele ser um obsidiado no mecanismo de reparação e inadiável. O amor dos pais, nesse caso, é a luz no fim do túnel a apontar a porta de saída. Então o lar ele pode ser comparado como um laboratório celeste, no qual estão misturados os espíritos e que esse lar sempre oportuniza variadas experiências iluminativas. Por exemplo, podem renascer antagonistas graves do passado mergulhados na carne no mesmo ambiente familiar. E o espírito renasce, então, na mão dos seus antigos algozes ou das suas vítimas para progredir. Bem, se são os antigos algozes, os pais, quem não gostará dos pais ou de um dos pais é a criança. Se os pais foram vítimas do passado desse espírito que renasce como filho, são os pais ou um dos pais que não gostarão da criança. Porém, a lei divina ela é muito sábia, conforme a questão 385 do Livro dos Espíritos. O espírito, o filho, ele renasce com a fragilidade e a inocência infantil, justamente para despertar o carinho e o afeto nos pais, transformando aquela paisagem de antagonismo no passado numa paisagem de ternura, numa paisagem de amor. Agora vejam bem, se os pais, que sejam os pais que não gostem das crianças e eles não traçam uma luta interna para ofertar o amor a elas, aos próprios filhos, do 0 aos 14 anos principalmente,
Porque conforme o livro Missionários da Luz, capítulo 2, é aos 14 anos que a glândula pineal, a antiga epífise, ela desperta as paixões de vidas passadas. E se a criança não foi tão amada do 0 aos 14 anos, podemos fazer a mesma pergunta de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, o capítulo de honrar pai e mãe. Qual será o comportamento dessa criança, né? Que já não gostava dos pais e não foi tão amada. Também, então, de uma maneira assim um tanto geral, relacionamentos conflituosos do passado, eles renascem no lar já algo transformados, com algum grau maior de afeto, com algum grau maior de amor. Relacionamentos conturbados, diz Joana, por loucura, por agressividade, renascem na família com um grau maior de afeto. Por exemplo, uma amante desprezada da vida anterior, ela pode renascer como filha, algo agressiva, e esse pai que foi amante dela no passado tem a chance de diluir esse rancor na vida atual. Um pai que foi traído e ele não conseguiu perdoar na vida anterior e nem no plano espiritual. Ele pode renascer como um filho grosseiro, tendo a oportunidade, então, de perdoar, tendo a oportunidade de desculpar. Então, não é só pela lei da reencarnação, não é só pela lei do esquecimento. A lei do esquecimento tratada da questão 392 a 399 do Livro dos Espíritos, com destaque para 392, que afirma que nós somos mais livres pelo esquecimento. E também com destaque pela 394, que diz que não há utilidade em recordar amarguras. Porém, não só pela lei do esquecimento e pela reencarnação, mas também por vivermos em família, crimes graves cometidos cotidianamente, que são ocultos para a sociedade, mas não oculto da consciência individual, é através da vida em família que se recuperam esses crimes graves cometidos no passado. Porque na família a convivência desde o berço permite o melhor atendimento de uns e de outros. É devido à dependência dos que chegam depois, os filhos, em relação aos que já estão reencarnados, os pais, que se corrige mais facilmente esses problemas pretéritos, né? Então veja, a palavra é dependência, a solução, o amor, ele nascerá em função da dependência dos filhos em relação aos pais. E olha que ainda que com essa dependência, nem todos os casos são resolvidos em função da gravidade do crime, do ódio e da gravidade do crime, do ódio e da perturbação da vida anterior, do rancor da vida anterior, sendo então necessárias novas reencarnações para que se chegue a algum grau de amor um tanto mais significativo. Porém, essas reencarnações primeiras já são degraus para se chegar a esse amor. Então é da lei divina que o amor não se manifeste de apenas uma forma, mas de múltiplas formas, desde a amizade, da fraternidade e do profundo amor de um pai, do profundo amor de uma mãe, do profundo amor de um cônjuge. Então não é por acaso que nós nos encontramos, não é por acaso que nós formamos as nossas famílias físicas, as famílias materiais e as famílias espirituais. São impulsos que transcendem a nossa consciência, que nos levam à formação da família física e à formação da família espiritual também. Não existe o acaso, é uma lei sábia de causas desconhecidas que nos aproximam, que por afinidade nós formaremos a família
física e também a família espiritual. Então vejam, e essa lei sábia de causas desconhecidas, de causas ocultas, que nos trazem afinidade, que nos trazem aproximação, se é essa lei aplicada nas sucessivas reencarnações que refletem o progresso do homem, os filhos, ou nós, quando filhos, e em diversas vidas seremos nós filhos, deixaremos as casas dos nossos pais para formar um lar que será esse lar cada vez mais feliz. Vejam então a importância de, quando formos filhos, sermos sempre gratos, obedientes e respeitosos com relação aos nossos pais, mesmo que eles não se desincumbam também das tarefas de paternidade e de maternidade, porque nós viveremos em lares cada vez mais felizes em função dessa tarefa dos nossos pais. E não só por eles devemos ser obedientes, respeitosos e agradecidos, mas transformar esses sentimentos em ações de forma a moldarmos para melhor o nosso próprio caráter, a nossa própria razão, o nosso próprio sentimento. Por quê? Porque a relação entre pais e filhos, ela é uma verdadeira sessão de psicoterapia, que trabalha o inconsciente de ambos, transformando aquela reminiscência da vida anterior, um tanto negativa, levando a essa família ao bem-estar e à felicidade. Nem sempre os resultados são excelentes, mas sempre são experiências iluminativas. Por quê? Porque se há dor no relacionamento, se surge algum grau de sofrimento, a dor, a gente sabe que ela tem sempre um caráter educativo. Agora, se o lar já é equilibrado, se o lar é adequadamente estruturado, então ele já é uma universidade de disciplinas sublimes. Por quê? Porque entregarão o seu aluno, o aluno dessa universidade, o filho deste lar, à sociedade como um excelente membro contribuidor para a regeneração do mundo. Porque é no lar que surgirá a fraternidade que já deveria existir na Terra. Porque é no lar que são trabalhados os sentimentos, que mais facilmente se desculpa. É no lar que o ego, que quer ter sempre razão, é superado. Então vejam, na posição de pais, quando nós formos pais, nós temos deveres inadiáveis para com os nossos filhos. E quando formos filhos, nós devemos ter o dever de afeto, o dever de trabalhar para o nosso próprio progresso e o dever de auxiliar os nossos pais quando idosos ou enfermos, ainda que não necessitem do nosso auxílio. Então, o respeito aos pais, mesmo que aparentemente eles não mereçam, é sempre uma imposição da lei divina, considerando que a reencarnação é uma bênção de felicidade. E devemos ter em mente que, se o nosso pai ou nossa mãe foram um tanto desleixados, agressivos e até mesmo cruéis, eles são, na verdade, mais enfermos do que maus. Sem esquecer que nós estamos nessa família para recuperar os nossos débitos do passado. Então, vamos sempre agradecer aos nossos pais a oportunidade de termos um corpo, porque o corpo ele é um instrumento de progresso do espírito. Vejam, mais de 37 trilhões de células a nosso favor, recebidas essas células de nossos pais, e eles poderiam, por livre vontade, não ter ofertado esse corpo para nós.
Portanto, devemos ser sempre gratos aos nossos pais. Foi o estudo de hoje, meus amigos, minhas amigas. Espero que nós nos encontremos na semana que vem. Muita luz, muita paz e até o nosso próximo estudo. Que Jesus esteja com todos.